Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Muito contente porque Deus tem falado conosco pela sua palavra diariamente e também nas escolas dominicais online. Hoje estou feliz com você que chega, muito bem-vindo, e com aqueles que já estão há tempos também. Vou convidá-los hoje a abrirem a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Nós vamos trabalhar hoje 2 capítulos. 1 Reis, capítulo 18 e depois o 19. Então vamos lá para 1 Reis, capítulo 18 e depois o 19. E a meditação, reflexão de hoje é: cuidado com a depressão. Cuidado com a depressão. Bíblia aberta, vamos ler alguns versículos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. 1 Reis 18:37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 1 Reis 18:38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E 39 de 1 Reis 18. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora 1 Reis, capítulo 19, o versículo 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Bíblia lida, oremos. Senhor, como é bom a gente ler a tua palavra, e todos os dias ela tem nos dirigido, nos guiado, nos dado discernimento para fazermos a tua vontade, e temos crescido na nossa fé em ti. Somos cada vez mais íntimos do Senhor. E agora, Pai, nós estamos juntos na Escola Dominical Online. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas necessidades. Vem me usar como canal, vem falar a cada um de nós. Nos alimente, ó Pai, através da tua palavra, e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a depressão. Cuidado com a depressão. A depressão é algo assim presente em toda a Terra. Toda a humanidade sofre com a depressão. E ao estudar em nível de Brasil, a gente começa a perceber que a depressão é a chamada epidemia silenciosa. E alguns sintomas assim são muito frequentes. E diminui significativo o interesse, o prazer, quase em todas as atividades, altera o sono da pessoa, a pessoa perde energia e fadiga constante, tem aqueles sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, tem dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar decisões, e os pensamentos recorrentes, infelizmente, de morte ou ideação suicida. E é claro que, olhando para as estatísticas em nível de Brasil, isso da Organização Mundial da Saúde, o Brasil pede socorro, porque 1 em cada 20 pessoas tem o problema da depressão. Hoje no mundo são 322 milhões de pessoas que vivem com depressão, e no Brasil nós somos hoje 11,5 milhões de brasileiros com o problema. E ela tem trazido sérios problemas, tanto em nível de Brasil quanto em nível de mundo. E no Brasil é o país mais depressivo da América Latina. E a segunda causa de afastamento das empresas tem sido a depressão. E o valor da perda econômica é imenso, e é muito triste que 30% das mulheres têm depressão a mais do que os homens. E a gente vê que antes da pandemia, o afastamento pelos problemas de saúde mental em nível de Brasil era 221.721 pessoas. Isso em 2014. Passaram 10 anos, 2024, hoje são 472.328 pessoas que estão afastadas dos trabalhos por causa da depressão. Então a gente percebe que pós-pandemia duplicou a questão da depressão. E ao observar algumas celebridades que têm problemas com a depressão, nós encontramos o Jim Carrey, aquele grande ator, principalmente no filme A Mentira. O Jim Carrey fala assim: a depressão é seu corpo dizendo que está cansado de imitar o personagem que você está tentando ser. E olhando para um influencer brasileiro famosíssimo,
Windsor Nunes, ele tem sofrido com a depressão. Sobre depressão, vivendo como um guerreiro. Então nós começamos a perceber que o problema está aí claramente presente. E olhando, é claro, para a Bíblia, como ela apresenta, coloca para nós a questão dessa doença silenciosa que afeta a humanidade, a depressão. E nós tomamos hoje 2 textos bíblicos para entendermos. Primeiramente, nós temos 1 de Reis 18 e depois 1 de Reis 19. Vamos dar uma olhada no contexto histórico dos textos para nós entendermos uma personagem de hoje que teve depressão. A política da época era o rei Acabe. Ele havia feito alianças políticas com Ben-Hadad, segundo rei da Síria, acumulou muitas riquezas e era um reinado marcado por conflitos internacionais. Infelizmente até acabou morrendo nessas batalhas. E o irmão dele, ele é irmão do pai e ele foi o 7º rei de Israel. Reinou 21 anos, entre 918 e 927 aproximadamente. Nesse contexto histórico, ele se casou foi um casamento político com Jezabel, que era filha de Etebaal, rei dos Sidônios. E essa união para ele, para Israel, trouxe prosperidade comercial para ambos os povos. E é claro que Jezabel, ela não servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro. E ela vem e traz a sua religião para Israel, que é o baalismo, adoração de Baal. E Aserá. E ela introduz isso em Judá, e os sacerdotes dessa divindade eram mantidos por ela, e ela trouxe a religião pagã para Israel. E é claro, Judá especificamente, e ela matou todos os profetas do Senhor Deus, do Senhor verdadeiro. E é claro que Deus mantém a sua voz no meio de Israel naquele momento histórico. E o profeta chamado para confrontar tal atitude de idolatria a Baal em Israel era o profeta Elias. E ele vem para falar em nome de Deus contra aquilo que estava sendo praticado. Porque o profeta Elias era um homem de Deus. E é claro que ele vem e sem medo nenhum, porque ele era o instrumento de Deus, capacitado por Deus, ele enfrenta aquele governo idólatra e enfrenta o rei Acabe e enfrenta Jezabel e alerta: parem com essa idolatria, não tem medo. Fortemente esse homem de Deus chega ali e confronta. E é claro que há um desafio enorme que ele faz com o rei Acabe. Convoca o rei Acabe para mostrar a ele o poder do Deus verdadeiro. E é claro que 1 Reis 18, 19, nós começamos a ver esse homem de Deus. Esse homem que não tinha medo nenhum, estava preparado para enfrentar aquele momento histórico, combater a idolatria em Israel. 1 Reis 18, 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, ou Aserá, que comem da mesa de Isabel. Chama-os para o Monte Carmelo. Não tinha medo de chamar, estava sozinho ali. Ele era o profeta de Deus só ali naquele momento manifestado, contra os 800, praticamente 850 profetas idólatras. 1 Reis 18, 24. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Olha a coragem desse homem, desse profeta. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E é claro que em 1 Reis 18, 27, o confronto estava ali colocado. E Elias, fortemente, confiando em Deus, desempenhando seu papel. Ao meio-dia, olha bem Elias zombava deles dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus.
Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Eles clamavam, os profetas de Baal ali, clamavam, se cortavam, como era a prática ali, naquele momento, clamando pela ação do seu Deus Baal. 1 de Reis 18:16. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, agora era a hora de Elias. Os profetas de Baal, ali os 850, não conseguiram com que o seu Deus Baal derramasse fogo no altar que eles mesmos amaram para receber o fogo do céu. Então agora Elias, não é? Prepara ali o altar do Senhor Deus, coloca as 12 pedras dos filhos de Israel e prepara. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Era um momento marcante na vida dele, sozinho ali, contra os profetas de Baal, contra a idolatria. 1 de Reis 18:38. E olha o que aconteceu. Naquele momento especial, naquele momento de um homem de Deus dedicado totalmente ali contra a idolatria em Israel. 1 de Reis 18:38. Então caiu fogo do céu. Olha o momento que ele vê ali o clamor ao Deus verdadeiro, mostrando que ele é o único. E consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então o profeta Elias, um homem de Deus, viu cair fogo do céu. Uma dedicação extremada pela defesa do Deus verdadeiro, daquele que o havia chamado para combater aquela prática idólatra de Israel naquele período histórico. E é claro que o profeta Elias convoca o povo e ele mata todos os profetas de Baal. Todos foram mortos ali naquele momento porque eles não eram os verdadeiros. E cumprindo cabalmente a sua missão para com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E é claro que o profeta Elias, um homem de Deus, depois daquele momento marcante na sua vida, daquele momento que ele viu o poder de Deus, viu os fogos do céu caindo sobre o altar, mostrando quem era o Deus verdadeiro. Aquele profeta ali recebe a Jezabel, que era que introduziu Baal em Israel, a rainha. Jezabel recebe a notícia de que todos os profetas dela estavam mortos. E naquele momento que ela recebe a notícia, ali dada pelo próprio rei Acabe, agora é 1 de Reis 19:2, nós temos esse momento, esse confronto. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Eu vou matar você. Eu vou eliminar você. Eu vou acabar com você. O ódio da rainha era tremendo. É claro que ele fugiu de Jezabel. Interessante. O capítulo diz, olha que interessante, ele fugiu o homem, ali vendo o poder de Deus, caindo fogo do céu, consumindo o altar, toda a obra de Deus naquele momento, ele fugiu de Isabel. O que aconteceu com o profeta Elias, no capítulo 18? Gente, o perfil do capítulo 18 mostrado de Elias é um homem de Deus, um homem guiado por Deus, guardado pela proteção ali, corajoso, forte, valente na defesa do Deus verdadeiro. Agora, no 19, a gente parece não ver mais esse homem que derrotou 400 profetas de Baal, mas fugiu de uma mulher. É claro que, nesse momento, nós começamos a compreender. Tiago 5,17, a primeira parte, vai mostrar o que aconteceu na vida desse homem. Elias era homem semelhante a nós. Então, veja bem, é um ser humano. Ele não é um Deus. Sujeito aos mesmos sentimentos.
Ele começa a sentir agora algo diferente no capítulo 19. Nós começamos a perceber algo diferente na vida de Elias. Nós começamos a ver o lado humano do homem de Deus. Nós nunca devemos esquecer isso. Nós temos a capacitação do alto, nós somos dirigidos por Deus, mas somos humanos. Era isso ali que acontecia com Elias. Ele estava sentindo o peso da sua humanidade naquele momento. É claro que ele estava a enfrentar o que hoje assola o planeta. Invade o Brasil, uma enfermidade silenciosa. Ele estava enfrentando depressão. E aí nós vamos conhecer a depressão do profeta Elias e vamos aprender com ela. E vamos estar atento a ela para as nossas vidas. Nós somos pessoas dedicadas a Deus, pessoas que confiamos em Deus, mas nós podemos passar por algo similar, como aconteceu com esse profeta do Senhor Deus. É claro, por quê? Primeiro ponto importante, né? Cuidado com a depressão. Cuidado. O que provoca a depressão. Isso é importante nós entendermos para poder cuidar de nós, se estamos a passar por ela, ou alguém que está ao nosso lado a passar por ela. A depressão, na verdade, segundo os especialistas, ela sempre tem algo específico a provocar, algo que vai provocar. A de Elias não foi a rainha Jezabel. O que virou a chave ali, que apresentou o gatilho que foi em relação a Elias, não foi a Isabel. A Jezabel não foi a rainha. Não foi o medo da rainha, mas aquilo que colocou que ele estava doente, que ele estava precisando de ajuda, que ele carecia de atenção ali naquele momento da sua vida, porque ele estava passando pela depressão. Por isso nós estamos alertando hoje, cuidado com a depressão. E vamos estar atentos ao que provoca a depressão. É claro que aprendemos com os estudiosos que há tipos de depressão. E isso é bom para analisar a nossa vida, analisar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Quais são os tipos de depressão que há? Os psiquiatras, psicólogos, o mundo que trabalha o transtorno mental coloca que há a endógena, guarde bem aí, endógena, que é aquela que vem dos desequilíbrios químicos do cérebro, com a falta de neurotransmissores importantes. Em vez de ser desencadeada por eventos externos, como traumas ou estresse, é algo que a pessoa tem fisicamente, hereditário, dela, né? Mas temos também a exógena, e é isso que nós temos que estar bem atentos aí, que é a chamada também reativa, que ela desencadeia por fatores externos, que é como eventos traumáticos ou estressores significativos na vida da pessoa. Então veja bem, a primeira lá, endógena, a pessoa já tem hereditário, características e tal, tem que trabalhar, cuidar, procurar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, para atendê-la. Mas a segunda, que é o que nós temos que estar atento, que é o que o profeta Elias estava a passar, que é a exógena, que é algo ali provocou nele, né, essa depressão. É claro que no caso da exógena, Elias ele não era uma pessoa deprimida. Por isso que é exógena, ele não era deprimida, mas Elias estava, naquele momento da sua vida histórico, em depressão. Elias viveu assim, o que nós chamamos de momento de adrenalina no Monte Carmelo. Você imagine enfrentar os profetas de Baal, né, clamar ali naquele momento e também vir o fogo cair do céu. E a adrenalina, na verdade, é aquele hormônio que afeta os rins da pessoa, é liberado no organismo em momentos que a gente passa de estresse. Foi o que aconteceu ali, medo, excitação, para o corpo enfrentar o perigo. E o nome comumente é associado à sensação de excitação ou euforia, provocada por situações arriscadas e emocionais. E viu um momento muito, muito forte, emocionalmente e fisicamente. Então, naquele momento ali, Elias estava, houve um desgaste enorme, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E é claro que ele estava exausto físico e espiritualmente. A depressão é comumente, no caso aí que nós estamos vendo, a exógena,
Ele viveu isso depois da batalha. É o chamado pós-adrenalina. Toda aquela tensão, aquele momento ali, aquele batalhar. Imagina um homem lutando contra 850 profetas ali naquele momento do histórico de Israel. Então o desgaste dele foi tremendo. E a pessoa na vida vai passando por isso, ela vai acumulando, carregando coisas, vai levando, chega um momento que explode alguma coisa, um gatilho, mexe. E é o que aconteceu com Elias, ele estava cansado, estava muito exausto fisicamente. É claro que, entendendo aí o que aconteceu com Elias, entendendo muitas vezes o que está acontecendo conosco, né, ou com parentes ou amigos que estão a passar por isso, nós descobrimos cuidado com a depressão. Então a gente pode perceber aí o que provocou a depressão de Elias, que pode provocar a nossa depressão, o nosso cansaço, a nossa exaustão física. Mas veja bem, segundo ponto importante, cuidado com a depressão. Quais são as sensações das pessoas deprimidas? Isso é ponto primordial a gente avaliar. Primeira coisa que aconteceu com Elias, naquele momento ali, ele teve medo. O medo é uma coisa que está latente na pessoa que está em depressão. E a gente percebe em 1 Reis 19:3, temendo, olha aí, temendo, pois Elias levantou-se quando ele recebeu a mensagem de Jezabel, e para salvar a sua vida. Veja bem, não tem nada a ver com aquele do homem do 19, que ainda não estava desenvolvendo, manifestada a depressão na vida dele. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, aquele que o acompanhava. Medo. Mas veja bem, levando a uma mágoa. A gente sente uma mágoa presente em Elias. 1 Reis 19:4. Então a gente começa a perceber no capítulo 19 como vai apresentando esse homem em depressão. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né, de uma árvore, e pediu para si a morte. Olha que interessante. Olha como o quadro dele é complexo. Pediu a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava magoado ali naquela situação. E observamos que essas sensações dele vai levando a caminhos que a depressão estabelece na vida da pessoa. Medo, mágoa e agora a solidão. A pessoa se isola. E a gente percebe em Elias aí, 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio. Quer dizer, foi ao deserto. Quem iria para o deserto? Né? Quer estar longe, distante, não quer contato. E se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Repetindo o texto para a gente perceber aí mais uma sensação presente na vida do profeta deprimido. E é claro que manifesta uma outra coisa presente nas pessoas que estão em depressão. As sensações que elas têm, né? Então, de medo, mágoa, e agora irritação, não é? Ele está irritado. E o texto bíblico apresenta, a gente vai tendo o diagnóstico do profeta deprimido. 1 Reis 19:10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha, ele sentindo peso. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. É claro que a sensação ainda vem de preocupação. Ele está preocupado aí, né? E ele respondeu agora, 1 Reis 19:10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Então, nesses dois versículos nós pegamos essas sensações do profeta naquele momento da sua vida, um momento de depressão. E é claro que
algo terrível, que é a autopiedade, chamada autocomiseração, né? A pessoa que tem pena de si mesma. É terrível e é presente nas pessoas que estão em momentos de depressão. E ao lermos o texto aí, novamente, Reis 19:10, percebemos isso. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só eu. Comumente a gente ouve muito isso: ninguém me ama, ninguém me quer, né? Sozinho, quer dizer, ali, e procuram tirar a minha vida. Então aquele momento ali de autopiedade, só sobrei eu, só eu. É incrível, porque não é o mesmo profeta do capítulo 18, derrotando os profetas de Baal, confiando no poder de Deus, pedindo, clamando a Deus que derramasse fogo no altar, e ali aquela vida de defesa do poder da grandeza de Deus, do Deus verdadeiro. Aqui é uma outra pessoa, uma pessoa que caiu em depressão, exaustão física, emocional, psicológica, mesmo espiritual, ali derribou o profeta. E é o que tem acontecido hoje conosco, que já passamos pela depressão, pessoas que estão a passar por ela. Então nós temos que estar muito atentos a essas sensações, que a gente percebe essas colocações. Nós temos que estar atentos às pessoas para poder auxiliá-las a serem curadas das suas depressões. É claro que 1 Reis 19:14, ele coloca ainda: ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Né? E novamente a gente volta, porque é a ênfase que ele dá em procuram tirar a minha vida, sou eu só. É terrível a autopiedade, a autocomiseração, a pena de si mesmo, né? É algo presente nas pessoas que estão a passar por depressão. E o que acontece? Eles entrou na caverna. E é o que acontece com as pessoas em depressão. Elas entram nas suas cavernas interiores. Elas estão lá dentro delas, sozinhas, preocupadas, irritadas, como nós percebemos aí na vida do profeta Elias, o profeta deprimido, que nós estamos a estudar, a refletir na Escola Dominical Online, para que a gente tome cuidado com a depressão, porque o que ela provoca, a gente viu, né, o que provoca, vimos as sensações das pessoas, mas o mais importante agora para nós, cuidado com a depressão, é o remédio para a depressão. Isso é muito importante, o remédio para a depressão. E a gente vê maravilhosamente bem o cuidado de Deus com Elias deprimido. Então a gente vai ver agora a psicologia divina, o psiquiatra divino, né? A psicoterapia que Deus aplica ao profeta Elias. Primeira coisa que Deus faz, e que é necessário para a cura desse momento de depressão de Elias. Ele não era uma pessoa hereditariamente deprimida, ele não tinha biologicamente, que é o primeiro caso que estudamos, né? Ele é exógena. Então, naquele momento, sabe, então, o primeiro momento ali necessário das pessoas, que é o que acontece com a maioria das pessoas que estão em depressão, é o fortalecimento do corpo. Isso é importante, fortalecimento do corpo. E Deus trabalha com ele ali, coloca Elias estava cansado, exausto, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, e ele coloca Elias agora para descansar, porque o corpo de Elias estava totalmente precisando se recuperar. Então afeta totalmente o corpo a depressão. E a gente tem que estar atento a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que está o comportamento? O corpo dessas pessoas está bem, ela está descansada? Então descansar é preciso. E a gente percebe a ação de Deus. 1 de Reis 19:5. Deitou-se e dormiu. Eles estavam precisando descansar, dormir. Debaixo do zimbro, debaixo daquela árvore. Hoje era uma árvore conhecida como medicinal, né? Eis que um anjo, veja o cuidado de Deus, um anjo o tocou. Ele disse:
Nós somos esses anjos para auxiliar as pessoas que estão precisando. Estender a mão a elas. Nós vamos estender a mão a essa enfermidade silenciosa que está assolando a humanidade. Levanta-te e come. Olha bem aí. Como ele começa a trabalhar com ele. Levanta-te e come. E o cuidado com o corpo é muito importante, porque ele é fundamental para que a gente possa viver bem, cumprir a nossa missão como servos de Deus. E o que chama a atenção é Elias é alimentado por um anjo. Nós temos hoje familiares que fazem esse papel, nós temos aí os psiquiatras, psicólogos. Há necessidade de ajuda, né? No passado a gente ouvia histórias tristes, né? Das pessoas falarem de pessoa que é cristã, não tem depressão, coisas desse nível, já ouvimos várias vezes. É cujo demônio a depressão. E aí é triste a gente ouvir isso, e a gente vê o próprio Deus cuidando de Elias. Não tem nenhuma colocação. Vamos cuidar do corpo dele? Vamos, porque ele está cansado, está precisando descansar. Ele está precisando de ser alimentado. E um anjo veio ali e trouxe a comida para Elias. 1 Reis 19, 6. A gente vai começando a entender o remédio, né, para a depressão. O psiquiatra, psicólogo divino está a trabalhar com ele agora. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. E olha o que aconteceu, o corpo dele está precisando se alimentar, se fortalecer. As vitaminas necessárias aí que a gente precisa tomar, somente a partir de uma certa fase da vida, há necessidade delas. E olha aí, sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, e voltou e tornou a dormir. Cuidando do corpo, para o corpo se fortalecer, para poder vencer a depressão. É claro que 1 Reis 19, 7. Olha bem. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Olha que maravilha. Tocou e ele disse, olha o cuidado, né? Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, a partir de agora, não é? Você vai ter uma longa caminhada. Você precisa se preparar. Veja que interessante, né? É pecado que você está passando depressão. Cristão não tem depressão, não tem nada disso. Não, você é forte, você aí prega bonito, você fala de Deus, às vezes a gente ouve essas colocações tristes, né? E está em depressão, que é isso? Cadê a sua fé? Veja bem aí, um homem de Deus, passando por essa situação, aí porque o corpo dele estava debilitado. E o próprio Deus manda o seu anjo ali para cuidar dele, atender a sua necessidade. Ele vai ter uma longa caminhada. Mas observe que, 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. O corpo precisava ser estruturado. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Veja a terapia divina. 40 dias e 40 noites até Horebe. O monte de Deus, vai até o monte Horebe. E aí a gente percebe, né? O exercício físico. Então aí nós precisamos estar atentos a isso. Temos feito exercício, temos caminhado, temos feito academia ou coisas desse nível. Olha aí o que Deus fez com ele. Caminhou 40 dias. E estudando esse período, são 300 quilômetros que ele andou. 300 quilômetros que ele andou. Veja bem, aí, ele precisava realmente do fortalecimento do corpo. Porque o corpo estava debilitado diante daquele estresse, daquela adrenalina, daquilo que ele viveu ali no Monte Carmelo, ao derrotar os profetas de Baal, e via aquela vivência ali de combate à idolatria naquele momento histórico ali de Israel, no caso especificamente Judá. É claro que um segundo ponto importante, o remédio para a cura, não é? Além do fortalecimento do corpo, agora a partir de agora começa a verbalização do problema. Você vai trabalhar com ele para ele colocar para fora o que está dentro dele, o que está sentindo, né? Não saber, a pessoa precisa colocar para fora o que está a sentir, o que está a carecer, a precisar, o que está passando por dentro dela. E é claro que a gente vê aí
o cuidado com a saúde emocional. Deus teve esse cuidado ali, o psicólogo divino, teve cuidado com a saúde emocional do profeta. Agora eu preciso ouvir o profeta. Primeiro, ele apenas dava cuidar do corpo, porque o corpo estava debilitado, precisava ser restaurado. Agora está na hora de a gente começar a ver também a sua parte emocional. E a gente percebe ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Então agora é a hora. Olha a pergunta, né? Sempre a pergunta, né, para nós. Como fazemos terapias com os nossos psicólogos, psiquiatras, né? A gente tem aí, ó, o que você está fazendo aqui, Elias? Ó, agora é hora de conversar com ele. Ele está forte fisicamente, está se restabelecendo. Para que o profeta pudesse fazer uma autoanálise, né? Ele agora sim estabeleceu uma ponte, foi até o profeta para ele poder colocar para fora o que ele estava sentindo naquele momento. É claro que Deus ordena que Elias saia da caverna. Precisa sair dessa caverna. Precisa sair de dentro de si próprio. Colocar para fora os sentimentos, né, as sensações. E é claro que 1 Reis 19:11, claramente nós percebemos isso. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Mostrando aí o poder de Deus. Olha o poder de Deus. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, mostrando ali a manifestação do poder de Deus. 1 Reis 19:12, depois do terremoto, um fogo. O Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa, né? Cício, uma brisa suave e tranquila. Então agora ele precisava começar a ver, né? A ver o poder, a grandeza de Deus. Ele começava a entender, né, quem era esse Deus. Ele estava começando ali a olhar, não para dentro de si, mas olhar para um Deus que é maior do que todos os nossos problemas. A pessoa deprimida dá foca no seu problema. Ela acha que o seu problema é maior do que Deus. E aí agora ele começa a ver, começa a sentir, né, a presença desse Deus Todo-Poderoso. E 1 Reis 19:13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo. Olha, ele começa a sair. Pôs-se à entrada da caverna. Começa a sair da caverna. Então é maravilhoso porque Deus tem o poder de tirar a pessoa de dentro de si, colocar para fora, né? Tirar tudo aquilo ruim que está dentro dela, que está transtornando, afetando a sua existência. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, olha novamente, que fazes aqui, Elias? Hora de refletir, hora de pensar, hora de avaliar. É hora que o deprimido começa a voltar à vida, a voltar a refletir, a voltar a pensar. E observe que, 1 Reis 19:14, ele respondeu. Então aí é o momento da verbalização, do diálogo, da conversa, de descobrir os temores, descobrir as coisas que estão afetando aquela existência. Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, né? Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. Então isso está me atribulando, não é? Está me entristecendo. Isso me fraquejou, não é? Mexeu o lado emocional, porque ele é humano. Ele é humano, ele está colocando aí, né, esse lado dele, verbalizando. E é claro que o emocional, na verdade agora, somente encontra descanso em Deus. Muito importante isso. E é muito importante também entender que há necessidade de medicações, isso são importantes. Os psiquiatras estão aí os médicos psiquiatras para nos dar as medicações necessárias. Tomar medicamento para poder se restabelecer. É necessário, precisamos tomá-los. E é nesse momento, então, que ele coloca para fora o que está a sentir, a passar. E, a partir de agora, então,
né? Deus atuou na parte física, na parte emocional. Ele tirou o profeta da caverna, que é o que é importante, é o tratamento, faz com que a pessoa saia dessa caverna, que ela está dentro ali, presa a ela, que a depressão a coloca, e agora começa a ter um novo sentido da vida com propósito. Ele começa a descobrir os propósitos da vida. Por isso Deus cuidou de Elias, de maneira espiritual de Elias, né? E o que chama atenção no tratamento é sem condenação. Condenou de maneira nenhuma. Sem crítica alguma. O abandono. Nós temos que amar a pessoa como ela está, como ela é, como Deus o amou. Cuidou dele, demonstrou amor. A pessoa que está em depressão precisa sentir o amor, o cuidado. Que ela tenha alguém com ela presente, seja na família, seja nos amigos. Eles têm alguém junto de si. Elias começou a perceber que agora Deus estava com ele. Nos momentos de auge do capítulo 18, em que ele mostrou o poder, foi usado por Deus, e agora como ele estava doente, deprimido, Deus estava com ele. Naquela hora de batalha, de luta, Deus o capacitou, mostrou o seu poder, e agora Deus está mostrando o poder dele na vida do próprio profeta que estava em depressão. E deu a ele, olha que interessante, um propósito de vida, deu uma missão. Porque é muito importante, as pessoas perdem o propósito de vida, elas perdem o direcionamento, né? Razão de viver. E agora, deu a ele uma missão. E Deus o ajudou a analisar melhor as coisas. Ele passou a refletir melhor, a pensar melhor em relação a tudo que estava acontecendo com ele. E o mais importante, você não está só. Isso é fundamental para a gente trabalhar, auxiliar a pessoa que está em depressão. Você não está só. Nós estamos juntos com você, mas muito mais, nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que se faz ali, no momento que a pessoa precisa de carinho, de atenção, de amor, de cuidado. E 1 Reis 19, 15. Disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho. Agora é hora de entrar na estrada, caminhar para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Você tem agora uma missão. Você vai sair daí, vamos sair da caverna, agora você vai ter missão, vai ter propósito na sua vida. Você começa a perceber, essa é a sua razão de existir. Essa enfermidade já passou, já foi curada, foi sanada. E 1 Reis 19, 16 ainda diz, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Você vai ter alguém junto de você agora. Eliseu vai estar com você, acompanhando, auxiliando no seu trabalho como profeta. E em 1 Reis 19, 17, quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Você está tendo agora essa missão, propósitos. E é claro que ele termina colocando, né, a Elias algo importantíssimo. Também conservei em Israel 7.000. Elias não sabia, mas tinha 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Eu tenho 7.000 pessoas. Ele disse, não é só você que está aqui servindo a Deus sozinho. O povo abandonou. Não, existem 7.000 pessoas que não serviram. Você tem 7.000 pessoas junto com você, presente ali, que não se dobraram diante de Baal, não seguiram a idolatria colocada pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Não, você não está sozinho, você tem 7.000. Então nós nunca estamos sozinhos. E o deprimido se sente assim, né? Abandonado, sozinho. E agora não, agora Deus revela a ele, olha, há 7.000 que não adoraram, não serviram, não servem a Baal dos Sidônios. Concluindo, cuidado com a depressão. Nós podemos perceber hoje o que provoca, a sensação que tem, o remédio para a cura. E nesse final não poderia deixar de esquecer. Olha o que aconteceu com o profeta Elias, o homem de Deus. O homem de Deus que teve o auge, teve a sua queda ali naquele momento. A depressão debilitou, derrubou. Mas Deus o levantou. E olha aí, concluindo, Elias é levado ao céu.
foi levado vivo ao céu. Isso, a lei Enoque, que nós estudamos, maratona e os estudos bíblicos, tem o Enoque aí, algumas semanas atrás, e agora Elias foi levado vivo para o céu. E hoje, na verdade também, veja lá, podemos concluir, cuidado com a depressão. Todos estão sujeitos ao sofrimento e às enfermidades. Isso não é porque eu sou cristão que eu estou imune. O ser humano é limitado. Guarde bem isso, nós somos limitados. Elias era limitado. Pois muitas vezes não suporta perdas. Olha lá, depressão de um ente querido, bens, traição e outras coisas. E o que acontece? A pessoa adoece. Entretanto, há um Deus amoroso nas horas difíceis. Foi o que nós percebemos com Elias. E jamais abandona e pode curar as dores interiores da vida. Todas as dores, afirmo categoricamente, da vida. Por isso, Jesus vem e nos chama, e é o chamado dele hoje, a você que está passando por problemas emocionais, né? Podem ser a depressão. Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus realmente cura completamente a nossa dor interior. E o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele conclui, e eu concluo também a meditação, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é maravilhoso saber, né, que nós estamos cuidados, zelados pelo próprio Deus. E que em Deus a cura para a depressão. E, mais ainda, Ele nos coloca seus anjos, que são os nossos psiquiatras e psicólogos, para nos auxiliar nessa missão. E Deus abençoa os nossos tratamentos. E conheço muitas pessoas, tenho até experiência em casa. Meu pai passou por depressão e hoje está bem, né? Superou a depressão. Então, Deus cura, opera, como curou Elias, Ele pode curar você, e usando os tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Que Deus abençoe e vamos cuidar com a depressão e cuidar das pessoas que estão em depressão. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, então, orar a Deus. E oremos. Pai querido, como é bom a gente poder estar na Tua presença, sentir que a Tua palavra é poderosa, que ela falou conosco ao coração. Gratos, ó Pai, pela vida do profeta Elias, que cumpriu o seu papel, passou pela enfermidade da depressão, foi curado e foi vivo para o céu. E hoje está na glória com o Senhor. Agradecemos, ó Pai, que o Senhor tenha operado, cuidado do Teu povo, principalmente nas horas de depressão. E continua, Pai, zelando, cuidando, fortalecendo, nos abençoando os tratamentos todos, para que as pessoas possam ter a sua recuperação. E assim como Elias. Agradecemos, ó Pai, por esse momento de comunhão contigo e porque o Senhor tem cuidado, zelado de nós. Agradecemos muito, ó Pai, pela vida da cidade de Apiaí, 254 anos, pelo teu cuidado para com ela, minha cidade natal. Guarda, proteja a vida dessa cidade. Esteja, Senhor, cuidando do seu povo. Agradecemos muito, ó Pai, pela Luciana, que comemorou mais um ano de vida. A Hilda também e a Denise. São mulheres que oram. A Luciana da Igreja Presbiteriana Batista, a Hilda da Congregação Flor do Templo da Presbiteriana e a Denise também da Igreja Presbiteriana Central. Gratos, ó Pai, por essas vidas. E também, ó Pai, agradecemos muito pelas mulheres que oram. Elas estiveram ali a orar pelo aniversário da cidade, na prefeitura local. Gratos, ó Pai, pela reunião de oração, pelas irmãs que participaram e estão participando. E ouve as nossas orações, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra e provoca um avivamento na cidade de Apiaí. Pelos, ó Pai, interceder também pelo país, pelo Brasil. Seja cuidando da nação, dos poderes executivos, da judiciária e nível federal,
estadual e municipal. E guarda, ó Pai, também os pais do deputado Carlos Gianazzi, o senhor Armando e a sua esposa, dona Luzia, mães e pais do deputado Gianazzi. Cuida da sua saúde física, Senhor. Eles estão debilitados, vocês operando em todo o tratamento, mas muito mais na vida espiritual deles, que eles possam continuar confiando, descansando no Senhor e esperando no Senhor. Queremos, ó Pai, interceder pela Juliana e Maíra, gratos, ó Pai, pelas cirurgias bem-sucedidas dessas servas tuas, e seja, ó Pai, acompanhando agora as suas recuperações. Continuamos, ó Pai, intercedendo pelo Eduardo Takenaka, o seu combate ao câncer, o Sidney de Apiaí, o Sidney de Tietê também, em combate ao câncer, Senhor. Cuida, restaura a vida deles. E também não esquecemos do Alexandre, Senhor, no tratamento. Cuida, restaura a vida dele e da sua cunhada Elaine também, em combate ao câncer. Guarda, Senhor, também a Adriana Gobado. O Senhor sabe das necessidades, ela voltou ao médico, dia 14, o Senhor está cuidando dela, ampara, proteja e atua no seu tratamento. E queremos agradecer também pela recuperação da Mari. O Senhor abençoe, o Senhor aguarde e proteja, que em breve ela possa estar de volta ao seio da sua família. Não esquecemos, ó Pai, da nossa vizinha Sueli, o seu tratamento, do seu filho Bruno. Cuida dessa família, Senhor, os guarda, os proteja. Não esquecemos do pastor Eduardo Scheine, em Curitiba, ali em tratamento também, em combate ao câncer. O Reginaldo Mussim, o seu tratamento também. A família Avelar, da perda do seu filho, conforta, consola os seus corações. Guarda também, ó Pai, a mãe Arlete, a mãe de Júlio, a mãe do Jean, e também a própria Duda, a viúva, Senhor, conforta o coração dessa família. E seja, ó Pai, com a mãe da Duda, a dona Marli, o seu tratamento em relação à depressão. Cuida dela, restaura a sua vida, a fortaleça, Senhor. Assim como Elias foi curado, a dona Marli também possa ser curada. E não esquecemos, ó Pai, da vereadora da cidade de Apiaí, Verinha. Abençoa seus projetos, seus trabalhos, e no campo social da cidade, e que ela possa continuar sendo instrumento de Deus para auxiliar as pessoas carentes. Não esquecemos, ó Pai, do Hélio Gardenal lá em Tietê. Cuida dele, restaura a sua saúde e fortaleça. Guarda a sua esposa Carla. E seja, Pai, com todas aquelas pessoas que têm pedido as nossas orações, estão passando por problemas familiares, problemas com vícios em drogas, em bebida e outras áreas, com vícios na internet, em jogos na internet. E seja cuidando delas. E seja, Pai, com aquelas pessoas que estão com problemas conjugais. E são aquelas pessoas também, ó Pai, que estão se preparando para se casar, que pedem as nossas orações. E seja abençoando aquelas que estão mudando de país. E seja cuidando de tudo, Pai, nos guardando, nos protegendo. E agradecemos, ó Pai, por essa hora de comunhão com a Escola Dominical Online. Abençoe a todos que participam. E o Senhor conhece as necessidades e carências de todos. Nos assista com a Tua graça, com o Teu poder. Agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nos abençoe. Oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e vamos cantar. Conserva a paz, tem fé, ó minha alma. Suporta a cruz que o Salvador te deu. Deus proverá de confiança e calma. Ele dará o que te prometeu. Oh, fica em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, feliz é teu futuro. Junto a Jesus, o amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro. Breve o teu
fica em paz, pois tens a salvação. Ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem, tranquila. O teu Senhor por ti velando está. Amparo tens se o teu pé vacilar. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Fica em paz, pois os receios teus dissipará.